Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa do Projeto Auxílio ao Mestre. Meu querido, estou muito feliz por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. E nós, nesse trimestre, nós estamos utilizando o material da CPAD, cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. Leitura bíblica, 1 Reis, capítulo 16, 29 ao 30, 17 de 1 a 7, 18 de 1 a 21. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes o mandamento do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia junta a mim todo o povo de Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Na lição de hoje, nós vamos falar acerca do rei Acabe e o seu reinado e o profeta Elias. Elias, meu amado, ele surge diante do contexto dos períodos mais tenebrosos da história de Israel. Sobre a liderança de Jezabel, a liderança, na verdade, de Acabe e Jezabel, a sua esposa pagã, o povo, meu amado, em sua maioria, e junto com esse rei, a sua esposa, havia mergulhado no ocultismo, nas feitiçarias, no culto pagão e no envolvimento com a idolatria.
Muitos profetas e sacerdotes do Deus verdadeiro, do Senhor, eles foram assassinados nesse período, a mando de Jezabel, com o consentimento de Acabe. E todos, meu amado, que ousassem contrariá-la, ou contrariar Jezabel, ou contrariar o rei, eram mortos subitamente. Haja visto que Nabote morreu por não querer vender a vinha que era herança do pai dele. Foi dentro deste contexto que o Senhor levanta Elias. Dentro desse contexto da apostasia do povo. O povo estava envolvido com ocultismo, feitiçaria e idolatria. Então Deus levantaria Elias para confrontar, primeiro, a tirania do rei Acabe, a malignidade de Jezabel e a cumplicidade do povo, porque o povo estava cúmplice daquela situação, que já não reconhecia mais quem era o Deus daquela terra, se era o Senhor ou se era Baal, a ponto de Elias mandar escolher hoje a quem vocês vão servir, se a Deus ou Baal. O povo ficou em silêncio. O povo ficou em silêncio porque o povo já não estava mais voltado para o Senhor. Então é dentro desse contexto que nós vamos estudar esta lição, a ação de Deus ali através do homem de Deus chamado Elias. O casamento de Acabe com Jezabel. Nesse tópico, meu querido, nós vamos ver que Acabe, ele fez escolhas equivocadas. Meu irmão, há um ditado popular que diz que tudo que começa mal vai terminar mal. Acabe, ele faz uma aliança com Sidom, e esta aliança entre aqueles reis, meu amado, tinha como objetivo estabelecer a paz, a harmonia entre eles e também o livre comércio. Então, aquele casamento visava interesses mercantilistas, negócios, dinheiro, estabelecendo a paz através da maneira humana e não pelo mover de Deus. E nós vamos ver que esse casamento foi uma desgraça para Israel, foi uma infelicidade tremenda, uma desgraça na vida de Acabe, que ele entrou em destaque como o pior rei da história de Israel. É sobre isso que nós vamos falar dentro desse tópico. Consequências de escolhas erradas. A união de Acabe com Jezabel visava uma aliança política e comercial entre Israel e Sion, como fizera o rei Salomão em seus dias. A escolha de Acabe não poderia ser mais infeliz e desastrosa. Sua esposa, em pouco tempo, passou a dominá-lo. Ele se tornou uma marionete em suas mãos. O desprezo de Acabe para com o Senhor contrastava com a devoção de Jezabel para com seus deuses. Ela era super compromissada com sua fé, já o seu marido era totalmente indiferente para com o Senhor. O resultado não poderia ser outro. Ele foi o pior rei da história de Israel. As consequências, meu amado, elas vêm. Nós podemos fazer as escolhas que nós desejarmos. Deus nos deu livre-arbítrio. Agora, feliz é aquele que consulta a Deus ou toma decisões a partir das orientações, das diretrizes da palavra de Deus. O casamento, irmão, já é uma decisão muito séria. Agora, imagine um casamento com uma pessoa que não professa a mesma fé, a mesma visão de vida, não tem os mesmos princípios morais e éticos. Assim foi a união de Acabe com Jezabel. Ela era de uma terra pagã de Sidom, na verdade. Então, ali foi esse casamento, ele tinha como objetivo estabelecer uma aliança política. Então, aquele casamento foi um casamento arranjado. Não era segundo o padrão estabelecido por Deus. E também não era uma novidade, porque Salomão também fez isso. E nós vemos que, onde um errou, o outro que seguir a fila vai ter o mesmo resultado, vai errar. A coisa já não deu certo nos dias de Salomão, e veio outro logo, veio fazer. Então, meu amado, a gente não precisa cometer os mesmos erros. Basta aprender com quem errou antes de nós. Então, a escolha de Acabe por Jezabel, meu amado, olha, se foi bom politicamente, economicamente, espiritualmente, foi uma desgraça para a vida dele. Por quê? Foi um casamento infeliz,
Ele se tornou uma marionete na mão dessa mulher, que essa mulher tinha uma personalidade terrível. Essa mulher não era o diabo que entrava, não. Era ela que entrava no diabo, meu irmão. Não é a pombagira que entrava nela, ela que entrava na pombagira. Essa mulher era o cão chupando manga, meu amado. Ela tinha um gênio forte, uma personalidade dominadora, psicopata, essa mulher, entendeu? Ela matava qualquer um que deixasse ela contrariada. Agora, nós precisamos fazer aqui uma colocação, amado. Jezabel, ela era extremamente, radicalmente compromissada com seus deuses. Aí você pega um rei banana, um rei que não tinha pulso com a esposa, um rei que era pau mandado pela mulher, e ele era relaxado, é aquele crente relaxado, aquele crente que não ora, que não jejua, que não consagra, que não conhece nem a Bíblia. Assim era Acabe. Ele não tinha o menor zelo com as coisas de Deus. Ele pertencia ao povo de Deus, mas ele não tinha o Deus no seu coração, meu querido. Aí nós vamos ver, ele era relaxado, agora ela era extremamente zelosa, dedicada para com os deuses dela, e ela queria colocar, e ela colocou os deuses dela, os sacerdotes dela, para dominar em Israel, matar a verdadeira fé teocêntrica no Senhor, monoteísta a fé, para colocar uma fé politeísta. E o resultado, meu amado, não poderia ser outro. Acabe com esse casamento arrumado, meu querido, entrou para a história como o pior rei da história de Israel. Meu querido, que Deus nos dê sabedoria nas escolhas que nós fazemos. Escolhas equivocadas geram resultados desastrosos. A rainha perversa. Jezabel era a encarnação do mal. Todo o seu ser era a expressão exata da malignidade, perversão e ódio para com os verdadeiros adoradores do Deus vivo. O Senhor permitiu que muitos de seus profetas fossem mortos pelas mãos desta rainha. Outros tiveram que se esconder para não morrerem. A união deste casal é uma prévia do que ocorrerá na grande tribulação, onde se dará a união satânica entre o Estado e a religião. Neste tempo, haverá a proliferação da feitiçaria e o assassinato em série dos que não se curvarem diante desse sistema diabólico. Jezabel, meu amado, pode falar uma coisa aqui sem medo de errar. Ela era a personificação, a encarnação do mal. Todo o caráter dessa mulher era opressor. Essa mulher era totalmente com a mente demoníaca. Ela era quase que a anticrista. Vocês têm um anticristo feminino, mas esta mulher é o espírito do anticristo na vida dela, meu amado. Todo o seu ser era uma expressão exata da malignidade. Essa mulher se entregou totalmente às trevas. O ódio e a perversão dela, o ódio que ela nutria para com os verdadeiros adoradores do Deus vivo, meu amado, só é visto em Satanás. Essa mulher era praticamente a encarnação de Satanás ali naquele reino. Então, olha, Deus permitiu. Não é que ela matou, Deus permitiu que nas mãos dela vários profetas fossem assassinados. Nós vamos ver Nabote que morreu, vários profetas tiveram que fugir, esconder, porque esta mulher, Deus permitiu que ela prevalecesse sobre vários profetas. Então nós podemos compreender que Deus ele tem um propósito dele. Aí nós perguntamos, por que o justo sofre, meu amado? Primeiro, as respostas que nós buscamos nesta vida, meu amado, muitas delas nós só as teremos na eternidade. Muitos daqueles profetas que morreram servindo ao Senhor nas mãos de Jezabel, as respostas do porquê daquela situação, eles terão na eternidade. Então, meu querido, aqui nós não teremos todas as respostas. E nem Deus está preocupado
de nos dar todas as respostas acerca do porquê sofremos. O que me resta é confiar no amor de Deus e acreditar plenamente que Ele está no controle de tudo. E dito isso, nós observamos a seguinte coisa. Eu faço aqui uma analogia, e essa inspiração veio do Espírito Santo, não é fruto da minha capacidade. Eu já li esse texto, essas passagens tantas vezes. A união de Acabe, que representa o quê? A política, com Jezabel, que representa a religião. É um casamento entre a política e a religião. Como alguns parece que política e religião não se misturam, porque não conhece o Deus da Bíblia. Então, na grande tribulação, nós veremos aí esta união, esse casamento entre um Estado opressor com a religião maligna. Elas vão estar unidas. Nesse período, a feitiçaria, a magia negra, o assassinato em série será algo comum. Todos aqueles que não se curvarem a esse sistema diabólico serão assassinados. Então, o que nós vemos ali em Israel com Acabe e Jezabel é uma prévia daquilo que será a grande tribulação, onde o Estado absoluto, totalitário, dominador, escravizador, ele terá o domínio pleno sobre cada pessoa. Nós temos aí as redes sociais, smartphone, tudo controlado pelo Estado. E a religião, aí nós vamos ver o anticristo e a besta, entendeu? Que é um líder religioso aliado ao líder político. Então, meu querido, o que nós vimos ali com a rainha Jezabel, nós vemos um exemplo, vamos dizer assim, uma prévia do que será a grande tribulação. Essa mulher, ela era praticamente, meu irmão, as trevas em pessoa. Agora, meu querido, onde Acabe foi amarrar o jumentinho dele. Então, começa a olhar para sua esposa e dar glória a Deus, porque você tem uma mulher de Deus do seu lado, você tem uma serva do Senhor. Se não tem, ore a Deus para Deus transformar a vida da sua companheira. Elias prevê a grande seca. Nesse episódio, meu amado, nesse tópico nós vamos ver que Elias se apresenta diante de Acabe. Olha a ousadia. Os outros profetas, eles eram assassinados, ficavam escondidos. Agora Elias, Deus era com ele, aí nós vamos ver que não era a coragem dele propriamente, mas era a presença de Deus na vida dele. Nós vamos ver lá que em dado momento ele vacilou na fé, ele teve medo de Jezabel. Mas ali ele estava na unção, ele estava no azeite, estava no óleo, estava nos mantos, tá bom, meu querido? E ele se apresenta diante de Acabe e fala, olha, sobre a minha palavra, não vai chover durante 3 anos sobre a terra. Somente quando eu der a minha palavra voltará a chover. Irmão, e a grande seca veio. A fome, a nação empobreceu. 3 anos, irmãos. Quebrou a agricultura, o gado, animais, a economia. Meu irmão, foi uma verdade pior do que a pandemia que nós estamos vendo o coronavírus aí, tá bom? Então, a economia quebrou. Por quê? Elias foi usado por Deus para dizer que não choveria durante 3 anos. Vamos estudar isso aqui dentro desse tópico. A intervenção divina. A idolatria generalizada, seja por parte da família real ou por parte do povo, seria tratada pelo Senhor. O juízo em breve se abateria sobre toda a nação. A fome, a miséria e a morte em breve fariam parte da realidade daquele povo. O profeta Elias foi enviado pelo Senhor para confrontar o rei Acabe. Segundo ele, durante 3 anos não choveria mais sobre a terra. As palavras de Elias eram desafiadoras, pois, segundo acreditavam, Baal era responsável pela fertilidade e as chuvas. Elias estava declarando que Baal não era Deus e para nada servia. Meu querido, ninguém zomba de Deus, fica ileso para contar a história, tá bom? Há caminhos que aos olhos do homem parecem reto, mas o seu fim é a perdição. O povo se entregou à idolatria. A família real, Acabe e Jezabel, se entregaram também à idolatria.
E Deus ficaria de braços cruzados, deixando a coisa andar na corda bamba? Não. A resposta de Deus viria, meu amado, porque em breve a nação estaria debaixo do juízo, debaixo da ira de Deus, debaixo da sentença da parte de Deus. Em breve, aquele povo que acreditava que Baal era o responsável pela chuva, pela fertilidade da terra, tudo que plantava nascia e viveram tempos de prosperidade, em breve o Senhor ia mudar aquele quadro. Seria um quadro de fome, de miséria e morte, algo que nós estamos vendo aí nos nossos dias, no lockdown aí, esse coronavírus, mas aquilo ali foi algo muito maior, foram 3 anos de miséria, fome, morte para todos os lados, fazendo parte da realidade daquele povo. O profeta Elias, amados, na direção de Deus, com muita coragem, ele se apresentou ali diante da capa, olha, vive o Senhor. Eu não estou dizendo pela minha palavra, estou dizendo por aquilo que o Senhor me mandou falar, que durante 3 anos não vai chover nessa terra. Quando Elias falou aquilo, sabe o que ele estava querendo dizer? Segundo a crença do povo naquela época, essa suposta divindade Baal, Azerá, eram responsáveis pela fertilidade, pelas chuvas. Quando a chuva caía no seu tempo, molhava a terra e a terra produzia, o povo, louvado seja Baal, louvada seja Azerá. Ah, meu irmão, então quer dizer que eles que mandam a chuva, né? Então tá, sobre a minha palavra, em nome do Senhor, não vai chover durante 3 anos. Pode invocar Baal, pode invocar Azerá, pode chamar os sacerdotes todos, não vai chover. Porque só há um Deus no céu que controla tudo e todos. E este é o Senhor da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó que vocês desprezaram. Quando Elias falou isso, ele estava declarando uma análise do discurso. Ele estava dizendo que Baal não era Deus e que Baal não prestava para nada. O meu irmão estava dizendo que aquele Deus era inútil. Que durante 3 anos, falou, olha, eu vou deixar passar 3 anos. Porque se eu falar que não vai chover no ano, aí vocês podem falar que foi sorte minha. Se eu falar que não vai chover 2 anos, vocês vão falar também que eu posso ter acertado. 3 anos, vocês vão clamar esse Deus, vocês vão fazer sacrifício, ele não vai responder. Agora, quando eu me apresentar novamente e falar para chover, a chuva vai cair. Aí vocês vão saber que quem manda nessa terra é o Senhor da glória. Então, esta foi a palavra do homem de Deus e esta foi a intervenção. Deus usou aquela seca, 3 anos de chuva, para voltar o coração do povo para ele. Nós vemos aí, então, a intervenção divina. O preço da desobediência a Deus. Em tempos de apostasia, perseguição e fome, o Senhor é poderoso para proteger e suprir as necessidades daquele que o obedece. Nem sempre ele enviará tudo quanto se deseja, mas com certeza dará tudo o que for necessário. O Senhor dos Exércitos usou parte do seu exército para guardar e alimentar Elias, a saber, os anjos, a natureza e uma pobre viúva que estava à beira da morte com seu filho. O profeta foi fiel ao Senhor em tempos de aflição e incertezas. Sua obediência a Deus não era condicionada às circunstâncias, fossem estas favoráveis ou não. O que nós podemos aplicar aqui dentro desse texto? O preço da desobediência, meu querido. A Bíblia fala que um abismo chama um outro abismo, tá bom, meu querido? Então nós observamos que em tempos de apostasia, perseguição e fome, Deus ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Observe que o profeta Elias, ele declarou a fome e a seca. E ele também passou pela fome e passou pela seca. Nós vemos aí esse coronavírus, o crente está sujeito a passar por essa aflição. Nós estamos dentro de um mundo que saiu fora do propósito do Criador. Agora, mesmo no meio do coronavírus, com empresas quebrando, pessoas morrendo, pessoas suicidando, pessoas em desespero,
Deus ele é poderoso para suprir as necessidades daquele que o obedece. Agora nós precisamos saber o que é necessidade e o que é vontade e desejo. Deus, ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Talvez em tempos de aflição, escassez, em tempo do juízo de Deus sobre a terra, Deus ele não vai atender todos os seus pedidos, mas com certeza ele vai suprir todas as suas necessidades, aquilo que é de fato necessário para a minha vida e para a sua vida, tá bom, meu querido? Elias, ele passou pela seca, passou pela fome, que ele pediu aqui a situação. Foi para o ribeiro de Querite, e nós vemos ali que o Senhor dos Exércitos, ele mobilizou parte do exército dele. Deus tem aí pelo menos 3 exércitos, 3 ou 4 exércitos, vamos lá. O primeiro exército de Deus são os anjos, tá bom, meu querido? O segundo exército de Deus é a natureza. O terceiro exército de Deus é o exército de Israel. E o quarto exército de Deus é a igreja. Deus usou, o Senhor dos Exércitos usou 2 exércitos dele. Primeiro, os anjos. Nós vamos ver que o anjo veio trazendo miraculosamente pão na brasa para Elias. Nós vamos ver em outro momento Deus enviando a natureza, os elementos da natureza, o rio, o ribeiro do Querite, mas o rio secou. Mas antes do rio secar, Deus enviou o corvo. Trazia pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Está ali o primeiro McDonald's, né? E pão com carne, um sanduíche. Então, Deus supriu as necessidades dele e usou os exércitos dele para proteger e para suprir a necessidade dele. E depois Deus iria usar uma mulher viúva, meu amado, uma mulher quebrada, uma mulher aflita, uma mulher que estava com seu filho esperando a morte chegar. Que nós compreendemos aqui que o profeta Elias, não é por acaso que Deus usava aquele homem, irmãos. Quem vê Elias lá no alto dos montes e o fogo descendo do céu, não imagina os desertos, as aflições, a renúncia, abrir mão dos seus interesses pessoais, a abnegação desse homem. Elias, ele era fiel a Deus, independente da circunstância. Se essa circunstância fosse favorável ou não. A obediência dele ao Senhor não era condicionada. Ou seja, se o Senhor me der isso, me der aquilo, me der acolá, eu vou obedecer. Mas se o Senhor não me der, eu não vou obedecer. Elias não tinha esse pensamento. Ele era fiel a Deus, irmão, independente da circunstância, é o que nós precisamos. Se tudo estiver bem, nós servimos a Deus. Se tudo estiver mal, nós servimos a Deus. Se tudo der certo, nós servimos ao Senhor. Mas se não der certo, serviremos também ao Senhor. Muitos profetas, amados, morreram nesse período. Elias foi o que Deus poupou, outros Deus permitiu partir. Então nós vemos aí esse coronavírus. Alguns Deus permitiu partir, meu querido. Não significa que Deus não está no controle, e alguns o Senhor permite ficar. Então nós aprendemos a compreender o tempo de Deus, a vontade de Deus, e independente das circunstâncias, nós não vamos negociar a nossa obediência, a nossa adoração a Deus. Nós servimos por aquilo que Ele é para nós, por aquilo que Ele significa para nós. Amém, meu querido? Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus sempre cuida dos seus filhos. Elias foi enviado pelo Senhor como canal de bênção para aquela pobre família. A viúva foi desafiada a crer e dar o seu melhor a um Deus que até então desconhecia. Sua fé em Deus e generosidade para com Elias resultou em bênçãos para o seu lar. Durante a seca, nada lhe faltou. Não se pode desprezar o efeito pedagógico do sofrimento. Em meio à aflição, o Senhor pode usar as incertezas para alicerçar nossa fé. Pode usar nossa dor como um canal de bênção para outros. Elias e a viúva jamais se conheceriam se não fosse aquele momento de aflição para ambos. Deus
ele cuida daqueles que nele confiam. Meu irmão, nós estamos vivendo tempo de pandemia, muita gente morreram, muito crente, pastor, pessoas que nós amamos, partiram, gente famosa, gente rica, gente pobre, gente de todas as classes, de todos os credos, partiram. Então, meu querido, nós vamos compreender que Deus está no controle. Eu vejo aqui o amor de Deus para com aquela viúva pobre. Observa que Jesus vai dizer que Elias não foi enviado à casa das viúvas em Israel, senão na casa desta mulher. Aquela mulher tinha tudo, humanamente falando, ela tinha tudo para não receber o profeta. Primeiro, era viúva. Como que ficaria a situação do profeta na casa de uma mulher que o marido não está ali? Segundo, ela não era de Israel, ela era gentia, de terra pagã. Então, humanamente falando, ela tinha tudo para não ser abençoada. Mas quando Deus envia para Elias, Elias, o ribeiro secou. E aí você não pode ficar mais aí. Mas não tem problema não. Secou aí, mas eu já levantei uma viúva para cuidar de você. Então, quando ele entra na cidade de Sarepta, irmão, se fosse eu, talvez você, eu ficaria na dúvida. Eu falaria, Senhor, você está pregando uma peça comigo de mau gosto. Eu estou pensando que só arrumou uma viúva com bens, com possessão, com servos, empregados, que agora ia comer um filé mignon, uma picanha, uma alcatra, ia ter um manjar. Mas essa mulher, Senhor, ela está catando o último graveto. Essa mulher é a última farinha dela, Senhor. Tem compaixão dessa mulher, Senhor. Não é possível que essa é a mulher que o Senhor levantou para mim, irmão. O homem de Deus, ele tinha visão de Deus. Ele entendeu que Deus queria abençoar a viúva. Meu querido, quando você abençoa um servo de Deus, quando você abençoa um projeto de Deus, quando você estende a mão, meu querido, é você que está sendo abençoada. É você que está recebendo a bênção de Deus, meu irmão. Então Elias, ele foi enviado pelo Senhor para ser um canal de bênção para aquela família. Aquela família estava esperando a morte chegar, mas a presença de Elias ia mudar todo aquele quadro. Aquela mulher, primeiro, ela seria desafiada a crer e dar o melhor dela a um Deus que não conhecia. Meu irmão, só Deus entrando naquele negócio, irmão. Elias tinha convicção. Se fosse eu, você, eu falei, não, Deus, como é que eu posso tomar a última farinha dessa mulher? É até injustiça fazer uma coisa dessa. Então, meu amado, o homem de Deus foi enviado para ser um canal de bênção, meu irmão. Nós somos bênçãos até quando a gente passa na prova. Nós somos bênção de Deus até quando nós estamos no meio do vendaval. Nós somos bênção de Deus até quando a gente passa no meio, meu amado, das incertezas, da escassez, que às vezes a gente não tem tudo que a gente quer. Mas semelhante a Pedro e João à porta do templo, nós podemos até faltar o ouro, faltar prata, mas nós não podemos perder a presença de Deus. Elias, ele entrou naquela casa e ele despertou a fé daquela mulher. Aquela mulher, meu amado, ela pegou o pão, ela fez aquele último pão e deu para Elias. E porque ela creu, ela obedeceu e recebeu a bênção de Deus. Olha, o que chamou a atenção daquela mulher foi a fé e a generosidade. Aprenda uma coisa, a vontade de Deus é de abençoar o crente. A vontade de Deus é abençoar o servo dele. Mas por vezes o servo de Deus deixa de ser abençoado. Sabe por quê? Porque muitas vezes o servo de Deus é mesquinho, ele não é generoso, ele não dá nem um dízimo, ele não dá nem oferta, ele não pode abrir o coração. Por que Elias não foi enviado para casas de irmãs viúvas em Israel? Meu amado, eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas eu sei que Deus enviou a uma casa onde haveria uma pessoa disposta a crer no Senhor e ser generosa com o servo dele. Então foi por isso que ele foi para aquela casa, para ele ser canal de bênção, e aquela mulher ser bênção na vida dela, na vida dele. Então nós vemos ali o quê? Uma parceria, um abençoando o outro, meu querido. Então compreenda isto. Você não tem tão pouco que você não possa ajudar, meu querido. Você não tem tão pouco que você não possa estender a mão para socorrer, para abençoar alguém. Alguém que precisa da tua palavra, precisa da sua visão de Deus para estimular a fé dessa pessoa. Então nós vemos aqui que nada faltou para aquela mulher.
Elias foi abençoado por ela, mas ele foi o canal de bênção na vida dela. Então o que eu quero destacar com isso é que a gente não pode, meu amado, desprezar o efeito pedagógico do sofrimento. Então viver nessa crise aí, pessoas desempregadas, lockdown, pessoas depressivas, os meninos que não estão indo para a escola, pessoas vivendo dependendo do auxílio do governo, meu amado. É um momento difícil, mas eu quero levar você a buscar de Deus um entendimento que Deus está querendo nos ensinar em meio a toda esta aflição. Porque Elias passou também pela fome e pela sede. Deus não colocou ele na casa de uma mulher rica, colocou na casa de uma mulher que dependeria da visão dele para estimular a fé daquela mulher. Então Deus tem muito a nos ensinar, Deus tem ensinado muito a igreja nesse período de pandemia. Então a gente não é masoquista, a gente não gosta de sofrer, mas no meio do sofrimento, no meio da dor, nós conseguimos extrair as lições de Deus para a nossa vida. Observe uma coisa, não fosse aquela situação de adversidade, o exército querendo perseguir, matar Elias, Acabe colocou todo o exército atrás dele, ele estava onde? Em Sarepta, escondido, na casa de uma viúva, onde ninguém poderia imaginar. Então, meu querido, a dor, a aflição e a perseguição, as dificuldades, foi que uniu aqueles dois, amados, entendeu? Se não fosse aquela situação, eles sequer teriam conhecido. Se não fosse aquela situação, aquela mulher não teria despertado a fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Olha que Deus tremendo. Deus abençoando o crente no meio do vendaval e usando o crente como canal de bênção para abençoar descrentes. Meu amado, deixa Deus te usar no meio desta pandemia. Amém? Glórias ao nome do nosso Deus. O encontro de Elias com Acabe. Acabe mandou perseguir, seguir o profeta, foi no encalço dele em todos aqueles países, naqueles reis, naqueles povos. E ele queria prender Elias de qualquer maneira. Meu amado, ele não conseguiu. Sabe por quê? Deus estava protegendo Elias. Deus é poderoso para nos proteger das astutas ciladas do diabo, tá bom, meu amado? Deus nos guarda e nos livra de todo mal. Mas chegou um momento que Deus virou para Elias e falou, olha, agora você sai do anonimato e se apresenta a Acabe. Meu irmão, ele falou, ó, Deus, até que é viúva eu concordei com o Senhor, mas se eu for lá ele vai me matar, ele está com raiva, ele está com ódio. Elias não questionou a Deus, ele obedeceu. Porque quando Deus fala, ele sabia que Deus era poderoso para guardá-lo e protegê-lo. Um coração endurecido. Acabe, em sua loucura e cegueira espiritual, ordenou que seu exército prendesse Elias. Para isto, mandou que ele fosse procurado em vários reinos ao redor. Sua insensatez era tão grande que ele chegou a acreditar ser possível frustrar os desígnios do Senhor. Elias estava muito bem guardado e protegido. Passados 3 anos, o Senhor o orientou a ir de encontro ao rei, e ele o fez sem temer pela própria vida. Acabe, ao vê-lo, chamou de perturbador, revelando assim uma total falta de bom senso para reconhecer seus erros e os da sua esposa. Nós observamos aqui o coração endurecido de Acabe. Irmão, para quem escolheu Jezabel, a mulher que era a personificação do mal, aquele homem só podia ser perturbado também com o coração endurecido. O coração dele era como pedra. Os 3 anos de seca, Deus mandando ali, o homem não abriu o coração. Nós vamos pegar o rei de Nínive, irmão, lá, um rei pagão. Quando Deus falou que ia mandar destruir a grande cidade de Nínive, manda o profeta Jonas, e ele prega ali com má vontade ainda, e o rei se humilha, se converte. Não precisou de 3 anos, não. Deus deu oportunidade para Acabe, irmãos. Deus deu oportunidade dele mudar, dele refletir. A palavra de Elias se cumpriu, mas Acabe, ele estava tão louco, tão cego espiritual, que a decisão dele, manda trazer Elias aqui, traz ele aqui acorrentado, preso, eu quero ele aqui na minha frente. Mandou buscar Elias, irmãos.
Ele tinha que buscar a presença de Deus. Ele tinha que invocar o nome do Senhor. Ele tinha que colocar a boca no pó, se humilhar diante de Deus. O homem está com o coração duro. Ele queria porque queria pegar Elias, meu amado. Muitas vezes as pessoas elas querem descarregar em nós todo o ódio, toda a ira, toda a amargura e toda a insatisfação. É incapaz de reconhecer o próprio erro, como o caso aqui de Acabe, meu amado. A loucura, a insensatez dele foi tão grande que ele acreditava que era possível frustrar os desígnios do Senhor. Ele acreditava que se ele colocasse as mãos em Elias, ele ia obrigar Elias a declarar a chuva. Ele não estava levando em consideração um elemento primordial, que era o Senhor dos Exércitos, estava naquele negócio, meu amado. Então nós vemos aí um homem com o coração obstinado, um homem nas trevas absoluta. Então foram 3 anos para ele se quebrantar, se arrepender, 3 anos para mostrar que aquele sacerdote de Baal não servia para nada, o sacerdote de Azerá não servia para nada, que Baal não era Deus, que Baal não servia para nada. 3 anos de aprendizado, irmãos. Elias, ele estava muito bem guardado e protegido pelo Senhor. Então, meu querido, há pessoas que Deus vai dando oportunidade. A pessoa que Deus permite um período de derrotas, de fracasso, de perdas, de desastres, de tragédia na vida dele, para levar aquela pessoa a um arrependimento, um quebrantamento, mas tem pessoa que endurece, meu amado. Aquela questão, né? O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Então o problema não é o sol, o problema são aqueles que resolvem ser barro e endurece quando na verdade deveriam se derreter diante do Senhor. E Elias, quando o Senhor falou, você vai lá e agora se apresenta. Ele não aprendeu o que eu quis ensinar para ele, mas você vai lá e se apresenta diante dele. Meu amado, Elias obedeceu a Deus. Você teria coragem, irmão? Irmão, ele tem que estar muito cheio de fé mesmo. Tem que estar muito cheio do azeite, meu querido. Muita oração para Deus dar coragem, porque eu teria dificuldade, irmão, ser sincero. O homem queria estar virado, o homem queria matar Elias, então ele não temeu pela própria vida. Quando Acabe botou os olhos dele, é você o perturbador de Israel, ele estava invertendo o ônus da coisa, irmão. Ele estava errado e estava dizendo que Elias era o perturbador, era a razão de todo aquele sofrimento. Olha lá, meu filho, eu sou perturbador. Não, mano. Elias não tinha papa na língua, não, meu irmão. Homem cheio da unção, homem cheio da autoridade. Falou, eu não sou perturbador, não. Perturbador é você e a casa do seu pai, que desprezou a lei do Senhor e está com essa mulher perturbada aí, que veio lá de uma terra pagã, que introduziu a idolatria em Israel. Você é que é o perturbador. Meu irmão, olha a autoridade do homem de Deus. Ele não se diminuiu, não. Está igual a Davi. Quando o gigante queria diminuir, ele falou, olha, você vem contra eu sou algum cão, você vem contra mim com pau e pedra, rapaz. Daí, meu amado Davi respondeu na lata, meu querido, nós não somos pobres, coitados não. Você tem que pensar, coitadinho de mim, coitadinho não, meu irmão. Você tem Deus na sua vida para nos guardar e para nos proteger. Não importa o que a sociedade diz de nós, que nós somos gentinha, é um povinho ignorante, meu querido. Nós somos os mais sábios desta terra, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, meu querido. Então nós vemos aí um rei, que Deus deu para ele N oportunidades, mas ele não teve humildade, bom senso, não aprendeu com os próprios erros, ou tampouco com os erros da sua esposa. E quem não se humilha, não se arrepende, o resultado, meu querido, sempre será catastrófico. Que Deus nos guarde e nos dê um coração humilde e quebrantado para aprendermos com os nossos erros. A sequidão espiritual do rei. A bem da verdade, Acabe já havia feito sua escolha acerca de qual Deus serviria. Sua esposa Jezabel era como uma espécie de sacerdotisa superior. Os sacerdotes pagãos eram muito bem pagos com recursos públicos por Jezabel e Acabe.
enquanto os profetas e os sacerdotes do Senhor eram perseguidos e até assassinados. Este casal contou com o apoio popular, pois apenas 7.000 foram achados fiéis a Deus. Fazer a diferença em tempos de apostasia é arriscar a própria vida, é abrir mão dos próprios interesses, é ter coragem de pensar diferente e agir diferente. O coração de Acabe não poderia ser outro, né, meu amado? É um coração com uma verdadeira sequidão espiritual, com uma mão seca, né? Aquela pessoa que tem a mão seca, que não serve para nada. O coração dele, meu amado, era uma sequidão terrível. Aquele homem tinha um vazio total de Deus na vida dele. Agora, quando nós falamos sobre a sequidão espiritual do rei Acabe, meu amado, ele agiu em consonância com as escolhas que ele fez. Por quê? Ele escolheu a qual Deus ele iria servir. Ele desprezou a Deus, consequentemente, ele se entregou às trevas. Meu querido, Jesus diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus não tem meio termo. Falou, se isso não é nem quente e nem frio, eu já estou a ponto de vomitar. Se tem uma coisa que Deus não suporta, são pessoas indecisas, pessoas que não se definem. Acabe, ele já tinha feito a escolha dele. Ele escolheu servir os deuses que a esposa dele seguia, Baal e Azerá. Ele desprezou a Deus. Então, a esposa de Acabe, que eu queria destacar aqui, aquela mulher, meu amado, ela era muito mais do que uma rainha. Aquela mulher era muito mais do que uma adoradora de Baal. Aquela mulher era uma espécie de sumo sacerdotisa. Aquela mulher entregou-se totalmente às trevas. Ela coordenava, os profetas de Baal comiam a sua mesa. E eles eram muito bem assalariados com recursos públicos. O dinheiro arrecadado das tribos em Israel era para dar o sustento do rei e o sustento a esses profetas e esses sacerdotes aí, de Baal, meu querido, e de Azerá. Enquanto que os verdadeiros sacerdotes e profetas do Senhor eram perseguidos, eram mortos e assassinados. Irmão, fazer a vontade de Deus, irmão, nem sempre será agradável. Fazer a vontade de Deus, por vezes, amado, nós vamos tomar prejuízo. É isso mesmo. Nós vivemos uma geração que acha que servir a Deus é um grande negócio. Que servir a Deus é ter carro, ter casa, ter bens. Mas olha a situação dos profetas e sacerdotes nesse período, irmão. Eles viviam fugindo pelos desertos, eram perseguidos por essa mulher perturbada, endemoniada, e eles sofreram, perderam seus bens. É algo muito parecido, como eu disse, que nós vamos ver na grande tribulação, no período do anticristo, o falso profeta, a besta, a religião, a união da religião com a política, uma união satânica, meu querido. Agora, nós temos que compreender, e esse casal, eles fizeram todas essas barbaridades. Ela introduziu os falsos profetas e sacerdotes, meu amado, porque ela encontrou também o apoio popular. Irmão, mas por que ela encontrou, meu irmão? Ali tinham centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas. Desses aí, Deus vira para o profeta Elias e falou, olha, há 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, que não se curvaram. Então, imagina, uma população de centenas de milhares, se não milhões de pessoas, Deus encontrou 7.000, eles tiveram aprovação popular. Então, eles puderam introduzir, fazer as mudanças que ele queria, porque o povo ficou calado, irmão. Como nós vivemos um estado de democracia no nosso país. Se nós ficarmos calados, nós não nos posicionarmos, o mal, ele retorna ao poder nessa nação. O mal, ele vai, por quê? Para o mal imperar, basta que as pessoas de bem fiquem caladas, irmão. Basta o meu silêncio. Não, irmão, o negócio de política e religião não mistura. É por isso que tem gente perturbado, que adora o diabo, que é satanista, que são perturbados, que invocam as trevas. Eles se interessam por política, meu querido. Aí nós usamos, não tem nada a ver com política. Nós precisamos sim de política, meu irmão. Nós precisamos de orar pelo presidente, orar pelas autoridades, para Deus estabelecer o propósito dele para a nossa nação.
Então, fazer a diferença em tempos de apostasia, meu amado, é arriscar a própria cabeça, é arriscar a própria vida, é abrir mão dos interesses pessoais. Talvez não é ter lucro, não é ganhar, entendeu? Jesus diz: aquele que não abrir mão de pai, mãe, irmão, casa, bens, por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais a própria vida do que a mim, ele não é digno de mim. Então nós somos desafiados a exercer uma fé viva no Senhor no meio de uma nação, meu amado, de pessoas talvez que não temem a Deus. Nós somos chamados por Deus para fazer a diferença. E glórias a Deus que o atual cenário, o quadro que nós temos na nossa nação, nós temos aí um governante que não é perfeito. Assim como Salomão não foi, Davi também não foi. Mas ele teme ao Senhor e eu creio que ele está lutando para tornar o Brasil um pouco melhor. Então nós precisamos somar, precisamos orar, batalhar no mundo espiritual e abrir as nossas mentes, que o maligno ele vai usar pessoas na política para dominar a religião. Olha, nós vimos lá na lição anterior, quando Jeroboão ele entendeu que se ele não controlasse a religião, ele não conseguiria governar sobre o povo. Esta visão vem de lá de trás. Durante a grande tribulação, a religião e a política andarão juntos para dominar mentes e corações, o controle absoluto. Quando você fala que não se interessa por política, o diabo dá um salto de felicidade e alegria, meu querido. Nós precisamos se nos inteirar. É verdade que existe a politicagem, os politiqueiros, mas eu acredito que tem pessoas sérias nesse meio, pessoas bem intencionadas. Nós precisamos ter discernimento de Deus e nos envolvermos com essas questões. Meu irmão, estamos encerrando aqui a ministração desta lição. Passou tão rápido, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela a sua família, por nos prestigiar, por estar aqui nos acompanhando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se esta mensagem falou o teu coração, compartilhe com seus contatos, com seus amigos, com seu pastor, com o líder lá da sua congregação. Esse material que nós fizemos aí, esses textos que você acompanhou, esses slides, eu compartilho este material semanalmente com aquelas pessoas que são os mantenedores deste canal. Há 5, 6 anos, nós estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical. Trata-se de um projeto voluntário, meu amado. Mas eu estou enfrentando dificuldades financeiras para realizar esse projeto. Eu conto com o seu apoio. Eu gostaria de convidar você a participar do grupo dos 300. Você vai falar: irmão Mauro, eu não sou professor de escola bíblica, eu não sou professora, eu não quero o PDF. Meu irmão, se você receber o PDF, você faz parte dos mantenedores. Quem são os mantenedores? São aquelas pessoas que primeiro foram levantadas por Deus. Eu só quero que você me abençoe se for o Senhor que estiver te levantando. Se não for o Senhor, eu não quero que você me abençoe. Tá bom, meu irmão? Então, o seu dinheiro fica com você. Mas se você compreende que esse projeto é de Deus e que nós podemos ampliar mais ainda e alcançar mais pessoas, eu conto que você me ajude. Os mantenedores são aqueles que nos ajudam com ajuda mensal de R$ 25, R$ 30, R$ 40, R$ 50, R$ 100, à medida da sua fé e das suas possibilidades, meu amado. Você recebendo esse material, você me manda uma mensagem no meu WhatsApp, que tem o meu telefone aí no rodapé, faça parte do grupo dos 300, dos mantenedores, porque eu vou enviar para você semanalmente esse PDF. Você vai poder mandar para o seu pastor, para o superintendente da escola dominical, você vai mandar para o professor que vai ministrar a lição. Ele pode usar o material, eu compreendo que isso aqui vai me ajudar muito. Você pode mandar para um pastor, um amigo que está nos Estados Unidos, em outra cidade, você pode abençoar um monte de pessoas a partir desse PDF.
E nós fazemos assim com muito temor de Deus e com sinceridade, meu amado. Nós não fazemos esse projeto para fazer dele aqui uma galinha dos ovos de ouro. Eu preciso de recursos para continuar fazendo. Aos sábados, às 20 horas, nós estamos fazendo live para auxiliar os professores. E o quadro é Repassando a Lição. Então, essa lição que você está ouvindo hoje, ela será ministrada também no sábado. Eu vou fazer uma live abordando outros temas, outras nuances desse assunto. Então, o professor vai se sentir ainda mais preparado para ministrar diante da classe. Isso tudo demanda tempo, preparação, equipamento e edição. Eu quero contar com a sua ajuda e com o seu apoio. Está aí o meu telefone, me manda uma mensagem no WhatsApp. Abençoa a sua igreja, abençoa o seu pastor, o seu professor, o superintendente, abençoa alguém na obra de Deus. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. A ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Ensina-nos, ó Pai, a ser fiéis ao Senhor, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dessa pandemia, onde vemos tantas pessoas que servem ao Senhor ser recolhidas. Nós vemos, ó Pai, dias muito semelhantes do profeta Elias, em que muitos servos teus, profetas teus, morreram, Senhor, de forma trágica. Mas, ó Pai, nenhum deles negou a fé e perdeu a convicção no Senhor. Meu Deus, ensina-nos a fazer a diferença nesta nação. Ensina-nos a sermos cidadãos conscientes dos nossos direitos assegurados pela Constituição e declarar que o Senhor é o Senhor desta nação e que nas urnas, ó Pai, nós iremos abençoar a nação como nós abençoamos com oração. Meu Deus, abençoe esta nação, abençoe o governo, o presidente, abençoe o STF, abençoe o Congresso, o Senado, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, os poderes e as autoridades constituídas. Pai, fica conosco, nos abençoe no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Meu irmão, fica comigo. Em caso de arrebatamento, eu já vou avisando, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Combinados? Combinados não, irmão Mauro. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Porque em caso de arrebatamento, nós nos encontraremos por sobre as nuvens. E sabe quem é que vai estar lá no alto, em cima, nos esperando? Ele mesmo, o amado das nossas almas, o nosso Senhor Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.